Tremei, ó inferno! Eis que invoco São Miguel Arcanjo. Se em tua caminhada não bateres de frente com o diabo, é porque estás caminhando na mesma direção que ele. São João Maria Vianney. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Da série. O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. Por intercessão de São José, terror dos demônios. Entre os anjos do paraíso não há um só que seja superior, nem que seja igual a São Miguel, que foi escolhido por Deus para rebater o orgulho de Lúcifer e para o expulsar do céu. São Boaventura. Toda vez que na Santa Igreja algo de valoroso ocorre, deve-se honrar São Miguel. São Gregório Magno. Um estranho fanatismo preenche nossos dias. O ódio fanático contra a moral, especialmente contra a moral cristã. Gilbert K. Chesterton. A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Papa Leão XIII. Não há mais do que 100 pessoas no mundo que verdadeiramente odeiam a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam o que eles acham que seja a Igreja Católica. Venerável Fulton Sheen. Toda a força do reinado de Satanás se deve à fraqueza e tolerância dos católicos. São Pio X. Atualmente, quais são as maiores necessidades da Igreja? Não considerem a nossa resposta simplista, ou até supersticiosa e irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal, a que chamamos demônio. Será que não vemos quanto mal existe no mundo, especialmente quanto à moral, ou seja, contra o homem simultaneamente, embora de modo diferente, contra Deus? Não constitui isto um triste espetáculo, um mistério inexplicável? Papa Paulo VI. A decadência da sociedade é louvada pelos artistas, assim como a decadência de um defunto é louvada pelos vermes. Gilbert K. Chesterton. A conspiração contra a Igreja Católica. Em certo sentido pode-se afirmar que a conspiração contra a Igreja é quase de geração espontânea. Por assim dizer forçosa, e quase inevitável, sendo os homens como os descreve São Luís Grignion, seria inconcebível que, entregando-se ao pecado, não se unissem para fazer o mal. Seria inacreditável haver bilhões de homens, todos ruins, e que não tivessem a iniciativa de se coligarem para fazer e promover o mal. Plínio Corrêa de Oliveira.
A revolta chamar-se-á protestantismo. A loucura terá o nome de espiritismo. O ódio à igreja receberá o nome de maçonaria e a barbárie denominar-se-á comunismo. Padre Júlio Maria de Lombardi. O diabo, Lutero e o protestantismo. Covarde eu seria, se soubesse a verdade e não a defendesse. Os heréticos condenam-se a si mesmos já que por própria opção abandonam a igreja, um abandono que, sendo consciente, torna-se a sua condenação. São Jerônimo. Todo aquele que conhece a verdade e não a anuncia, é um covarde, miserável, não merece ser chamado de cristão. São Pio V. Recuar perante o inimigo. Ou manter o silêncio quando de todas as partes se levanta incessante clamor para oprimir a verdade. Próprio é de um homem covarde sem caráter. Ou que duvida da veracidade daquilo que professa crer. Papa Leão XIII. Quando és tentado a argumentar, lembre-se destas sábias palavras. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Soubirous. A maçonaria é o reino de Satanás. Papa Leão XIII. É desnecessário agora julgar as seitas maçônicas. Elas já estão julgadas, os seus fins, os seus meios, as suas doutrinas, as suas ações, são por todos conhecidos com certeza indiscutível. Possuídas pelo espírito de Satanás, do qual são instrumento, ardem como ele de ódio mortal e implacável a Jesus Cristo e a sua obra, e esforçam-se por todos os meios em derrubá-la e eliminá-la. Papa Leão XIII. Lutero não foi um enviado de Deus, mas apenas um espírito revoltoso, cheio de vícios, um réprobo, hostil à igreja verdadeira, à virtude e à humanidade. Daí, se deduz a ser aceita fundada por ele uma coisa humana, diabólica, e um instrumento de perdição para as almas. Padre Júlio Maria de Lombardi. O diabo, Lutero e protestantismo. Lutero, com seu sistema perverso de submeter a palavra de Deus ao exame e juízo de cada um, causou mais dano à religião católica do que todos os hereges da Idade Média passada, de maneira que se pode chamar este apóstata o primeiro precursor do Anticristo. São João Bosco. Lutero não foi um enviado de Deus, mas apenas um espírito revoltoso, cheio de vícios, um réprobo, hostil à igreja verdadeira, à virtude e à humanidade. Daí, se deduz a ser aceita fundada por ele uma coisa. Cuidado com os dominicanes. Por intercessão de São Domingos de Gusmão, o extirpador das heresias. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição para concluir. São Tomás de Aquino. Se não podes entender,
Crê para que entendas. A fé precede, o intelecto segue. Santo Agostinho. Não sabeis que o protestantismo também tem um fundador sobrenatural? Sabeis agora. Trata-se de um anjo, e seu nome é Lúcifer. Santo Padre Pio. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confrontam. Santo Agostinho. Não pode haver fé no Espírito Santo se não houver fé em Cristo, na doutrina de Cristo, nos sacramentos de Cristo, na Igreja de Cristo. Não é coerente com a fé cristã não crer verdadeiramente no Espírito Santo quem não ama a Igreja, quem não tem confiança nela, quem só se compraz em apontar as deficiências e as limitações dos que a representam, quem a julga de fora e é incapaz de se sentir seu filho. São José Maria Escrivá. Onde está a Igreja, aí está o Espírito Santo de Deus. Aí estão a Igreja e o tesouro de todas as graças. Santo Irineu de Lyon. Foi sempre privilégio da Igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em ciência quando é atacada. Santo Hilário de Poitiers. A Igreja avança em sua peregrinação através das perseguições e das consolações de Deus. Santo Agostinho. Eu seria louco se deixasse a Igreja Católica e voltasse ao reino da escravidão protestante. Beato John Henry Newman. Fora da Igreja Católica pode encontrar-se tudo, menos a salvação. Pode-se ter honra, pode haver sacramentos, pode cantar-se o Aleluia, pode responder-se o Amém, pode defender-se o Evangelho, pode ter-se fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo e, inclusive, até pregá-la. Mas nunca, se não for na Igreja Católica, pode encontrar-se a salvação. Santo Agostinho. Não existe pregação da verdade sem condenação explícita dos erros e heresias. São Pio X. De coração cremos e com a boca confessamos uma só Igreja, que não de hereges, só a Santa, Romana, Católica e Apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Papa Inocêncio II. A Igreja não perde os fiéis, perde os infiéis. Dom Aloísio Hochschild. A Igreja Santa, a única Igreja, a verdadeira Igreja, a Igreja Católica, lutando sempre contra todas as heresias. Ela pode lutar, mas não pode ser derrotada. Todas as heresias são expulsas por ela, como os galhos pendentes são arrancados de uma vinha. Ela permanece presa à sua raiz, em sua vinha, em seu amor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Santo Agostinho. O Senhor sempre revelou aos mortais os tesouros da sua sabedoria e do seu espírito.
Mas agora, que a malícia vai mostrando cada vez mais o seu rosto, revela-os ainda mais. São João da Cruz. Todos os predestinados, para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus, estão neste mundo, ocultos no seio da Santíssima Virgem, onde crescem, são protegidos, mantidos e nutridos por essa Mãe bondosa, até que ela os dê a luz da glória, após a morte, que é propriamente o dia de seu nascimento. Conforme a Igreja chama a morte dos justos, ó mistério da graça, oculto aos réprobos e pouco conhecido pelos predestinados. Santo Agostinho. Não pode haver nada mais perigoso do que os hereges que admitem quase todo o corpo da doutrina, e mesmo por uma palavra, como uma gota de veneno, infectam a fé real e simples ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida pela tradição apostólica. Papa Leão XIII. Ao debater com pagãos, uso a razão. Com judeus, o Antigo Testamento. Com os hereges, uso toda a Escritura. São Tomás de Aquino. A única religião revelada por Deus é a Igreja Católica. Papa Pio XI. O mundo está em chamas. A luta entre Cristo e o Anticristo encarniçou-se abertamente. Por isso, se te decides por Cristo, pode-te ser pedido também o sacrifício da vida. Dos Escritos Espirituais de Santa Teresa Benedita da Cruz. Se a cabeça, Cristo, é coroada de espinhos, será que os membros, Igreja, quereriam coroar-se de rosas? São Luís Maria Grignion de Montfort. É muito doloroso e lamentável ver tantas almas resgatadas por Jesus Cristo arrancadas da salvação pelo furacão de um século extraviado e lançadas no abismo e na morte eterna. Na nossa época, temos tanta necessidade do auxílio divino como na época em que o grande Domingos levantou o estandarte do terço de Maria, a fim de curar os males do seu tempo. Papa Leão XIII. Agora, é evidente que quem adere ao ensinamento da Igreja, como a uma regra infalível, dá seu assentimento a tudo quanto ensina a Igreja. Do contrário, se das coisas que ensina a Igreja admite as que quer e exclui as que não quer, não assente ao ensinamento da Igreja como regra infalível, mas à sua própria vontade. É, pois, evidente que o herege que nega um só artigo não tem fé nos demais, mas somente certa opinião, que depende de sua própria vontade. São Tomás de Aquino. Não julgueis receber a misericórdia de Deus, aquele que ofende a sua Santa Mãe. São Luís Maria Grignion de Montfort. Dai-me um exército que reze o rosário e eu vencerei o mundo. Papa São Pio X. Toda vez que na Santa Igreja algo de valoroso ocorre, deve-se honrar São Miguel.
São Gregório Magno. Deus, na primeira luta, venceu. Servindo-se do arcanjo São Miguel, devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual terminará triunfante também, como outrora. Com o socorro e ajuda deste arcanjo bendito. São Pio X. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelas quais não duvidarão dar a vida. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Tenhamos zelo pelas coisas de Deus. Sofrermos com paciência as injúrias que nos atingem é digno de louvor. Mas é excesso de impiedade tolerar pacientemente as injúrias feitas contra Deus. São Tomás de Aquino. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Santo Irineu. Glorioso Arcanjo São Miguel, Príncipe da milícia celeste, protetor das almas, eu vos chamo e invoco para que me livres de toda a adversidade e de todo pecado, fazendo-me progredir no serviço de Deus e conseguindo-me dele a graça da perseverança final, para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Amém. O diabo ataca fortemente a Eucaristia, porque ela é o coração da Igreja. Mas o cerne do problema é a crise de fé dos sacerdotes. Se os padres estão cientes do que é a missa e do que é a Eucaristia, certas maneiras de celebrar ou certas hipóteses sobre a comunhão sequer passariam pela cabeça. Cardeal Robert Sara. Os piores inimigos estão dentro da Igreja. São Pio X. Sobre o atual colapso da fé. Estou convencido de que a responsabilidade primária de todo esse colapso na fé deve ser assumida pelos sacerdotes. Em seminários e universidades católicas, não raramente, ensinamos pouco ou nenhuma doutrina. Ensinamos o que mais gostamos.
O catecismo para crianças foi abandonado. A confissão desprezada. Além disso, não há mais padres nos confessionários. Somos, portanto, parcialmente responsáveis por tal colapso. Nos anos 70 e 80, em particular, cada padre fazia o que bem queria dentro da missa. Não havia duas missas que se assemelhassem, por consequência, isso foi o que dissuadiu tantos fiéis de estarem ali. O Papa Bento XVI apontou que a crise na liturgia desencadeou a crise da Igreja. Nós rezamos como cremos. Se não temos mais fé, a liturgia é reduzida a um espetáculo, um show, um folclore e os fiéis afastam-se. Nós provavelmente somos culpados por tamanha negligência. Sempre tem graves consequências a desacralização da liturgia. Queremos humanizar a missa, torná-la compreensível, mas ela permanece e permanecerá um mistério para além de qualquer compreensão humana. Cardeal Robert Sarah. Quando a fé do clero se enfraquece, ocorre algo como um eclipse. O mundo mergulha em sombras escuras. Cardeal Robert Sarah. Não procure os bons padres entre os famosos e prestigiados. Os bons padres são odiados ou esquecidos pelo mundo. São Luís Maria Grignion de Montfort. Nada irrita mais a Deus do que ver aqueles que ele reservou para a correção de outros darem mau exemplo por uma vida perversa e depravada. São Gregório Magno. O rosário é uma longa corrente que liga o céu e a terra. Uma ponta está em nossas mãos e a outra ponta nas mãos da Santa Virgem. Santa Teresinha do Menino Jesus. As três pessoas divinas contemplam a Santíssima Virgem Maria. Ela é sem mancha, está ornada de todas as virtudes que a tornam tão formosa e agradável à Santíssima Trindade. São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Põe uma mesa, estendem o tapete, comem e bebem. Alerta, capitães. Untai o escudo. Porque o Senhor me disse: vai postar uma sentinela, que ela te anuncie o que vir. Livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículos 5 e 6. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Livro do profeta Ezequiel capítulo 3, versículos 17 e 18. Vou ficar de sentinela, e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor, e o que ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão. Grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas, se tardar, espera, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Livro de Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 3. A alma de um santo homem descobre às vezes melhor a verdade que 7 sentinelas postas em observação numa colina.
Livro do Eclesiástico, capítulo 37, versículo 18. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Salmo 126, versículo 1. Coloquemo-nos, irmãos, como sentinela, porque a vida presente é tempo de luta. São Bernardo de Claraval. Ouvi isto, ó sacerdotes, sede atentos. Chefes de Israel, escuta, gente de casa do rei. Contra vós será feito o julgamento, porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida no Tabor. Livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 1. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Papa Paulo VI. Os corredores do inferno estão pavimentados com crânios de bispos. São João Crisóstomo, doutor da Igreja. Os piores inimigos da Igreja sempre foram os seus próprios bispos, sacerdotes e religiosos infiéis. A oposição de fora é terrível, nos dá muitos mártires. Mas o pior inimigo da Igreja são seus próprios traidores. Papa Pio XI. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes estão submetidos só podem cair em confusão e erro. São Gregório Magno. No mundo há ao mesmo tempo muitos padres e poucos padres. Há muitos de nome, mas poucos em realidade. O mundo está cheio de padres, mas há poucos que procuram verdadeiramente sê-lo por seu trabalho, isto é, que cumprem o dever e as obrigações de um padre para salvar as almas. Santo Afonso Maria de Ligório. Muitos na igreja não ousam mais ensinar a realidade da salvação e da vida eterna. Nas homilias, há um estranho silêncio sobre o pecado original. Cardeal Robert Sarah. Se o sacerdote é frio e pouco sensível em afeto a Maria, eu não espero muita coisa dele, porque se não tem um grande coração para com a mãe, não tem um bom coração para com o filho, para com sua glória e salvação das almas. São José Cafasso. Meus guardas estão todos cegos e não veem nada. São cães mudos e capazes de latir. Sonham estirados. Gostam de cochilar. São cães vorazes e insaciáveis. São pastores que nada observam. Cada qual segue seu caminho em busca de seu interesse. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículos 10 e 11. Os maus padres são a ruína do povo. Papa São Gregório Magno. O serviço do padre não é do advogado, do assistente social, do líder sindical, do revolucionário social, não é. O padre é fiel ao seu ministério quando se dedica de corpo e alma às coisas de Deus. Dom Henrique Soares da Costa.
Não existe pregação da verdade sem condenação explícita dos erros e heresias. São Pio X. Se alguém quer salvar-se, venha a esta casa, para que possa consegui-lo. Que ninguém se engane a si mesmo. Fora desta casa, isto é, fora da igreja, ninguém se salva. Orígenes. Fora da Igreja Católica, pode-se encontrar tudo. Pode-se ter honra, pode haver sacramentos, pode-se cantar aleluia. Pode-se responder amém, pode-se defender o Evangelho, pode-se ter fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo e pregá-la. Mas nunca, exceto na Igreja Católica, pode-se encontrar a salvação. Santo Agostinho. Portanto, a Igreja Católica é a única que retém o verdadeiro culto. Esta é a fonte da verdade. Esta, o domicílio da fé, o templo de Deus. Quem quer que não entre nela ou não saia daqui é um alienado em termos de esperança de vida e salvação. Porque, ao contrário disso, todos os vários grupos de hereges têm confiança de que são os cristãos, e pensam que a Igreja Católica é deles. Que se saiba que a verdadeira igreja é na qual há confissão e penitência, e que cuida de maneira salutar dos pecados e das mágoas aos quais os fracos na carne estão sujeitos. Lactâncio. A Igreja é Santa, a única Igreja, a verdadeira Igreja, a Igreja Católica, lutando sempre contra todas as heresias. Ela pode lutar, mas não pode ser derrotada. Todas as heresias são expulsas por ela, como os galhos pendentes são arrancados de uma vinha. Ela permanece presa à sua raiz, em sua vinha, em seu amor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Santo Agostinho. Levemos em conta que a própria tradição, ensinamento e fé da Igreja Católica, desde o princípio, dadas pelo Senhor, foi pregada pelos apóstolos e foi preservada pelos pais. Nisto foi fundada a Igreja, e se alguém se afasta dela, não é e nem deve mais ser chamado cristão. Santo Atanásio. A última luz que o padre tem que ver antes de dormir. Não pode ser da TV, nem do computador. Precisa ser a luz do sacrário. Papa Emérito Bento XVI. Entender e não agir é perigoso. Santo Agostinho.